Então, são conceitos que, se você entende o que é cada um deles e busca aperfeiçoar a sua dança, você vai se destacar, vai destacar os movimentos e vai tornar eles mais bonitos, fluidos e muito mais elegantes. Porque você vai entender cada um deles e você vai conseguir aplicar. Primeiro vamos entender o que é o isolamento corporal. O isolamento corporal é a capacidade de você mover uma parte somente do seu corpo, uma parte específica que você vai escolher de uma forma totalmente independente, sem movimentar outras partes. E na dança do ventre, isso é utilizado para você criar movimentos precisos e muito controlados, porque você consegue controlar a força, a intensidade, a velocidade de cada movimentação, você tem um controle. Então, por exemplo, você pode mover somente o quadril, e aí você vai manter toda essa parte de cima paradinha, imóvel. Ou, se não, você vai movimentar o peito e não vai movimentar o quê? Os braços. Então, é uma técnica que é muito fundamental na dança do ventre, onde diferentes partes do seu corpo vão ser isoladas para você criar movimentos muito fluidos e detalhados. E para isso acontecer, você precisa fazer alguns exercícios que te ajudam a entender esse isolamento e a sentir ele no seu corpo. Porque não é somente você saber, você pode saber. Ah, eu sei que a dança do ventre precisa de isolamento. Mas você precisa entender e você precisa sentir. E aí você precisa fazer alguns exercícios para você perceber esse isolamento, porque sentindo no seu corpo, você vai conseguir o que? Ter uma precisão no seu entendimento para você aplicar em todas as outras técnicas. Então, só saber o conceito não adianta, tem que colocar a mão na massa, tem que dançar, tá bom? E o que é a dissociação corporal? Ela é a capacidade de você mover diferentes partes do corpo de uma forma independente, mas ao mesmo tempo. Então, olha, eu falando o conceito do que é, você pode imaginar, Nossa, mas é muito parecido com o outro. Qual que é a diferença, né? enquanto uma parte do seu corpo vai fazer um movimento, a outra parte vai realizar um movimento diferente. Então, olha só, a gente usa do isolamento, mas está acontecendo outras coisas ao mesmo tempo. Então, por exemplo, quando você movimentar o quadril, e aí você vai fazer um círculo, por exemplo, e aí o seu tronco, ele está se movimentando junto, ao mesmo tempo, em outra direção. Então, ó, tô fazendo um movimento aqui que é super comum. Então, nessa movimentação, existe, né, a dissociação. Por quê? Ao mesmo tempo que eu penso aqui, aqui está acontecendo outra coisa. Então, são duas coisas diferentes. Isolamento é uma coisa, dissociação é outra, porque está acontecendo mais coisas no meu corpo, certo? Então, essa dissociação, ela tem níveis de aprendizado, como várias partes do nosso corpo se movimentando em direções diferentes. Você vai começar com técnicas mais fáceis e conforme você vai avançando no seu aprendizado, você vai também melhorando a sua dissociação, a sua coordenação motora, para você chegar em níveis mais avançados. Então, você vai começar hoje comigo, com a base, fazendo movimentações simples, e isso independe de quanto tempo de dança você tem. Porque às vezes você tem 5 anos, 8 anos, mas você tem um péssimo isolamento, ou você nunca parou para pensar nisso. Você faz os movimentos muito na intuição, né? Você olha, sabe a técnica e você sai fazendo. O seu corpo dança, mas você não tem essa percepção, tá bom? Então, esse isolamento e a dissociação na dança do ventre, elas vão ser a chave para você desbloquear a fluidez, para você desbloquear o controle dos movimentos. Então, vai permitir que cada movimento que você faça se torne mais bonito, mais fluido, e você consegue melhorar o quê? A parte de você contar uma história, né? A parte de interpretação. Então, vou dar um exemplo
muito simples aqui de isolamento, porque eu mostrei os movimentos de quadril, mas essa questão de isolamento, ela também acontece em outras partes do nosso corpo, até no nosso pezinho, no nosso pé, na nossa mão. Então, movimento de mão. Por que muitas mulheres, algumas, né, mas a maioria, né, tem dificuldade ou reclama, né, de eu quero melhorar os movimentos das minhas mãos, eu não sei como. Entra também nessa técnica, em todas as técnicas, isolamento e dissociação. Então, quando você tá lá paradinha, fazendo seus movimentos de mãos, que você tá colocando aqui a técnica, tá fazendo um isolamento e tá acontecendo também uma dissociação. Por quê? Enquanto eu não mexo somente daqui para cá, acontece algo aqui, ó. Então eu posso ficar com o meu braço parado, fingir que eu tô apoiada na mesa. E aí, aqui, ó, enquanto os meus dedos estão desenrolando, vocês vão perceber que, ó, o meu punho tá mexendo. Tá acontecendo alguma coisa aqui. Então, conforme você trabalha essa consciência corporal, esse isolamento do movimento, porque aqui estou trabalhando só a mãozinha. E aí requer o quê? Dedicação. Vou fazer 5 minutinhos hoje, vou colocar uma música, vou parar na frente do espelho e vou fazer. Na hora que eu estiver assistindo a televisão ou fazendo alguma coisa que eu estiver paradinha, eu vou fazer. É colocar e inserir as movimentações dentro da sua rotina para você conseguir estudar com tranquilidade, com calma, sabe? Sem aquela cobrança, sem aquela coisa, tipo, agora eu vou parar tudo que agora eu tenho que fazer na aula. Então, assim, você consegue ter resultados bons se no seu dia a dia você for colocando. Eu consegui dessa forma. Eu tinha as minhas coisas para fazer e aí eu parava na frente do espelho, eu olhava e falava, 5 minutos. O que eu vou fazer em 5 minutos? Fazia o 8, colocava lá o desenho, fazia o 8, fazia movimento de braço, que eu tinha muita dificuldade, que eu acho que no começo todo mundo tem, e fazia os movimentos de mãos. Então eu colocava lá no meu caderno quais eram os movimentos que eu tinha mais dificuldade, né? Eu colocava lá e aí eu treinava. Então quem já é minha aluna que tem o feedback já sabe o que tem que fazer. Pega o caderno, pega 5 minutos e faz no seu dia a dia. 5 minutinhos você consegue fazer. Dominar essas técnicas vai transformar a sua dança, vai revelar uma verdadeira essência ali do que você quer, porque você vai começar a descobrir, qual movimento que eu gosto, vai elevar a sua autoestima, a sua expressão em níveis muito maiores. Então, essa questão da mãozinha que eu acabei de falar, se eu quero contar uma história, eu consigo pegar aqui e só com o movimento de mão, eu já tô ali no som ali da música, na melodia, já transmitindo algo, né, uma sensação, que eu tô aqui fazendo uma movimentaçãozinha, ou aqui nos olhos, né, que eu gosto de fazer bastante, só com olhar e movimento de mão, eu já consigo ali inserir uma interpretação, uma expressão muito melhor. Por quê? Porque eu trabalhei lá atrás isolamento e dissociação.